Olá, bem-vindos aos nossos Pensamentos em Voz Alta na série Weekly Talks, um espaço onde partilhamos diferentes temas com o comentário dos embaixadores, dos nossos membros da Empower Brands Community e também dos conselheiros. E neste episódio tenho o prazer de contar com a reflexão de António Roseta da Ponte, diretor de Marca e Comunicação Ibérica da Vorten, e é membro também da Empower Brands Community. António, é um gosto ter-te connosco, já nos conhecemos há bastante tempo. Fomos nos cruzando em diferentes marcas, hoje com a Vorten. Bem-vindo. Sim, muito obrigado. Obrigado pelas boas-vindas, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Sim, já passámos por várias marcas e já fizemos coisas com várias marcas, agora na Vorten, mas já há algum tempo também na Vorten. É uma marca que me tem dado imenso gosto trabalhar. Mas obrigado pelo convite, porque me dá gosto muito é falar sobre marcas, mais do que falar sobre a Vorten. Eu dá-me gosto de trabalhar na Vorten, mas dá-me gosto falar sobre marcas no geral. Por isso, obrigado pela oportunidade. António, e tu de facto escolheste um tema que tem tudo a ver com esta necessidade das marcas acompanharem constantemente as mudanças de contexto, no fundo, e também de comportamento dos consumidores. E tu queres focar, obviamente que há mudanças nestes últimos tempos devido à pandemia, e queres focar um bocadinho na forma como algumas marcas tiveram a capacidade de se adaptar a esta mudança de forma mais ágil. Que aprendizagens e que visão, no fundo, é que desenvolveste sobre tudo isto? Isto tem sido interessantíssimo. Eu acho que nós, quando chegou ali a 12 ou 13 de março, nós das marcas não fazíamos a mínima... Nós das marcas e nós portugueses e cidadãos do mundo, porque a pandemia é global, não fazíamos a mínima ideia do que é que ia acontecer. E as marcas também não faziam a mínima ideia. E olha, foi nesta sala onde eu estou agora que reuni a equipa e disse, provavelmente agora vamos todos embora para casa e não sabemos quando é que vamos voltar. Mas vamos prometer uma coisa, todos os dias, às 9 da manhã, nos encontramos e fazemos um briefing diário sobre o que é que está a acontecer. Por isso, eu acho que essa foi uma primeira fase que aconteceu às pessoas, que foi aquela fase de quase pânico de o que é que vai acontecer. E as marcas também tiveram esse quase pânico, por isso, em algumas marcas aconteceu o que seria quase o inevitável, que é o pânico de congela orçamentos e ninguém comunica, porque não sabemos o terremoto que veio aí. Por isso, o pânico nos consumidores refletiu-se em venda de papel higiênico, não é? E o pânico nas marcas, infelizmente, refletiu-se no corta tudo. Noutras marcas foi corta só quase tudo, corta o outdoor porque as pessoas não vão estar na rua, corta o rádio porque as pessoas já não ouvem. Já não vão no carro, não é? Já não vão no carro, já não fazem o drive time, enfim. Mas foi numa lógica de cortar, e eu acho que essa foi a primeira fase, que foi a fase do pânico, não é? Depois passámos para a fase do novo normal, que foi até bastante prolongada, porque foi quando nós nos começámos a adaptar a trabalhar em casa e as marcas também se foram adaptando, já corrigiram os seus orçamentos, etc. Mas o que eu acho que foi muito interessante, é sempre interessante estas fases de enorme disrupção com o passado, não é? São sempre muito, muito interessantes. Na altura, quando estamos a vivê-las, mas se calhar não achamos assim tão interessantes. Do lado de cá, que não tem assim impacto para o consumidor, agora é giro dizer que é interessante, mas na altura, quando estamos fechados em teletrabalho 12 e mais horas por dia, nós tivemos que fazer a mesma campanha várias vezes, porque não sabíamos quando é que ia para o ar, se ia para o ar, se poderíamos dizer que se era o horário A, o horário B, o horário C das lojas. Havia muita incerteza para as marcas comunicarem. Mas aí houve uma coisa que se tornou ainda mais importante, que é a relevância da mensagem. Nós, antes do Covid, achávamos que era relevante uma promoção, não é? É bom, o consumidor vai saber, temos que informar a promoção, que começa à quinta, acaba ao domingo, etc. Nós aprendemos que há coisas muito mais relevantes. Nós, por exemplo, só para falar de temas que conheço, a nossa campanha que atingiu maior notoriedade não foi nem de perto nem de longe a campanha que custou mais em termos de produção. Usámos em grande parte
banco de imagem, como muitas das outras marcas utilizaram. Por isso, essa fase do pânico e do novo normal, as marcas quase que só faziam bancos de imagem porque não podiam filmar, não é? Lembras-te do primeiro confinamento? Mas a campanha que a Vorten fez, que atingiu o maior pico de notoriedade, foi precisamente nessa altura, mas a mensagem foi relevante. Foi quando nós dissemos às pessoas que a nossa promessa de sempre, da Vorten, é o Vorten sempre, não é? E por isso dissemos sempre que íamos estar junto das pessoas, com o Vorten sempre. E por isso, se não podes ir às lojas, nós entregamos-te grátis. Por isso, quando fizemos a campanha das entregas grátis, foi quando tivemos a maior relação, o pico de maior relação, de maior notoriedade, que as pessoas perceberam, olha, estão a consubstanciar uma promessa. Eles disseram Vorten sempre e, de facto, estão a cumprir com o Vorten sempre. Isso foi brutal. Isso foi mesmo muito, muito interessante, ter uma notoriedade com uma campanha que não teria assim nada especial, mas mentira, claro que tinha a relevância da mensagem. Isso eu acho que foi muito interessante. As marcas que trouxeram relevância foram bem aceites e serão bem remuneradas pelos consumidores. Depois, vi alguns outdoors, vi algumas mensagens algo vazias, que eu acho que tiveram um efeito perverso. E as pessoas sentiram, olha, estão a comunicar só por comunicar, até remetem ao Covid, mas não me estão a trazer nada de benéfico para a minha vida. E acho que as marcas devem fugir daí e acho que os consumidores não permeiam isso. Permeiam mesmo a relevância. Eu acho que essa foi uma das lições que nós devemos tirar. Nestas alturas, ainda é mais necessário ser relevante e trazer uma proposta relevante para os consumidores. Posso interromper, até porque falaste do outdoor, e em relação aos meios, por exemplo, porque de facto, como tu dizes muito bem, a mensagem ganhou relevância, mais do que a imagem, mais do que filmar o anúncio com não sei quantos meios de produção, etc. A mensagem era o mais importante. Nós, do nosso lado, antigamente tínhamos que fazer, não se podiam fazer entrevistas via internet porque era feio, e quebrou-se completamente essa barreira, não é? E hoje já se faz. Estamos a fazer um Weekly Thoughts, tão fácil, não é? Se não fosse a pandemia, estávamos os dois aqui a olhar para a agenda, quando é que eu posso ir a Lisboa, quando é que eu posso estar contigo não sei onde, e realmente agora podemos estar juntos, assim, de repente, numa tarde, em pouco tempo, e fazemos um conteúdo que lá está. O que ele tem que levar é a relevância, não é? E o que gosta no digital, por exemplo, falaste do outdoor, voltando atrás à minha pergunta, também houve um reavaliar da importância, por exemplo, do digital? Houve, eu acho que houve, e isso foi incrível. Eu ia para aí agora a seguir, que é a grande mudança no comportamento dos consumidores. Nós temos um estudo da McKinsey que diz que 73% dos portugueses, 73% é imenso, descobriram novas formas de comprar e compraram marcas novas. Por isso, eles não tinham acesso a essas marcas porque entraram em novos canais. E esses novos canais são, claro, digitais. A Vorten já era o site de comércio eletrónico mais visitado e que mais vendia em Portugal, e aí explodimos, obviamente. Nem tudo é mau com o Covid, obviamente que é uma coisa péssima, mas aí beneficiámos porque as pessoas tiveram que começar a comprar e a consumir e a pesquisar remotamente, e remotamente aí é o digital que conta. Mas em relação ao consumo de meios, eu acho que também há coisas muito interessantes. E há o consumo do meio imediato e do meio depois em diferido. Nós fizemos, e testámos já várias vezes, porque já não estamos em teste, já fizemos 3 live shoppings, em que fazemos temáticos, fizemos um sobre a Black Friday, outro fizemos sobre a passagem de ano, e outro fizemos há pouco sobre o euro. E o que acontece é que o live shopping acontece nessa altura no YouTube, até cruzamos com televisão e às vezes até fazemos promoção na televisão, dizer agora, entra agora no live shopping que está no YouTube, no Facebook, no nosso site, etc. Mas depois esse conteúdo fica e as pessoas vão ver. Por isso, o conteúdo no digital vive muito e isso é importante. Outra coisa, e eu acho que essa que é a grande revolução, é que nós passamos por 2 fases. Nós passamos por uma fase do físico para o físico mais digital, ou até só mesmo digital, mas pronto, havia aquela palavra, aquele neologismo do phygital, não é? Porque o físico, depois do confinamento, voltou,
mas o digital já estava muito forte. Mas eu acho agora que a grande oportunidade que foi agarrada é o phygital, que é o quê? É o físico mais o digital mais o local. Eu acho que os negócios locais, apesar de nós sentirmos que alguns deles, especialmente os da restauração, sofreram muito, mas revolucionaram-se de uma forma incrível. Incrível. Há plataformas, não sei se conhece a Too Good To Go. A Too Good To Go é uma plataforma digital. Eu conheço, é para encomendar comida, não é? Que não Exatamente. é? Eu às vezes ando lá a pesquisar. Mas uma pessoa só compra a preço muito mais barato o que ele já tem em excedente. Sim, Por isso é sim. todo um novo modelo de negócio. Sim, sim. Mas ainda há outras coisas, que há aquelas pessoas que tinham pequenos negócios de fashion, e o setor, a categoria fashion sofreu bastante, porque saímos menos de casa e compramos menos roupa, e foi muito interessante ver como é que operadores locais, pequenas boutiques, pequenas lojas de roupa, ou até só importadores, começaram a fazer com regularidade os seus lives. E o que é certo é que se calhar acontece contigo, acontece com pessoas nossas amigas, que já sabem que no Instagram, às 9 da noite, à terça-feira, há um live e onde compram as roupas assim. E isso é o tal physical, porque é um negócio físico ainda, porque vamos lá buscar, ou vem-nos cá entregar, ou existe isso. É totalmente digital, muito digital, e são negócios locais que estão a aprender não só a sobreviver, mas a ter sucesso assim. E eu acho que isso é interessantíssimo, é mesmo brutal. É uma grande revolução, até porque de repente tu tens marcas locais, pequeninas marcas, não é? Porque a boutique da Tatiana, a boutique da Tatiana é uma marca, é a marca da Tatiana, não é? De repente ela pode estar também a comunicar, a fazer um trabalho de comunicação, não é? E simultaneamente a vender, e sim, eu acho que foi quebrada essa barreira. Quebrada a barreira por parte do consumidor que não comprava online, porque ainda tinha não sei quantas desconfianças, ou enfim, e há muito, tu sabes disso, e que de repente a pandemia não havia outra maneira, não é? Não havia outra maneira, portanto era muito mais Foi à força. Não é fácil, não é? Exatamente, eu acho que a pandemia acabou por trazer venceu essas barreiras que existiam em relação ao digital, nomeadamente quer na compra, quer na venda, porque como tu dizes muito bem, muitos negócios não estavam no digital, não entendiam a rapidez enfim, a forma como poderiam de facto comunicar, não só comunicar, como efetiva a venda, não é? Efetiva a venda, e de repente descobriram isso com esta necessidade de terem que fazer qualquer coisa pelos seus negócios, não é? Sim, foi um grande empurrão. Voltando ao negócio da fashion, tem sempre algumas barreiras, não é? Será que o meu número que eu calço, o 42, é o mesmo nesta marca do que é o outro? Há sempre essas pequenas barreiras, mas como a necessidade aguça o engenho, e as pessoas tinham mesmo que comprar sapatos, ou tinham mesmo que comprar calças, esses pequenos negócios conseguiram lá chegar. Por isso, a revolução dos meios também foi por aí. Claro que se assistiu a um reforço grande da televisão, porque as pessoas passaram muito mais horas a ver televisão, e pelos números que eu fui vendo, não era só uma geração, ou seja, era transversal à sociedade, por isso, desde os mais novos ou mais velhos, eu acho que a televisão sofreu um boost muito forte. Acho que a rádio não sofreu assim tanto. O digital, é óbvio, que teve uma explosão e dificilmente vamos voltar aos patamares pré-Covid. E eu acho que isso é muito interessante, porque é toda uma sociedade que está a aprender a viver e não parou. Porque agora nós já estamos a ver que mas em setembro isto não vai continuar assim, em setembro vamos voltar. Mas vamos ter algumas cautelas, como é que se vai viver com o Covid, por isso vai ser físico, vai ser digital e eu acho que vai ser muito local. Os negócios locais estão a converter-se e estão a utilizar o digital para darem um salto incrível. Por acaso nós na Vorten usávamos uma expressão aqui há um ano e poucos que caiu em desuso, era um claim mesmo, que era dar um salto tecnológico. Os portugueses deram um salto enorme, foi um abismo tecnológico, não é? Eu conheço pessoas que diziam que nunca tinham feito comércio eletrónico e agora já não... Eu sou uma delas e tornei-me fã. Mas se calhar tu já marcavas as tuas férias em comércio eletrónico já utilizava, por exemplo, na questão das viagens, já tinha aquela pesquisa, já ia ver voos, já fazia tudo isso, sim. Tipicamente começa-se por aí.
mas depois nós nem damos por isso e já estamos a fazer grande parte das nossas compras assim. E eu acho interessantíssimo e acho que ainda não vamos nem a metade do caminho, porque até a forma como as empresas vão reestruturar os seus horários de trabalho e etc., vão permitir mais tempo livre, penso eu, às pessoas. E as pessoas não sei se usarão esse tempo para ir às compras físicas ou se vão continuar a utilizar o digital para continuar a ter esse tempo livre mesmo para si. Pronto, claro que às vezes ir às compras no retalho tradicional é também uma diversão e é também uma forma de passarmos tempo. Mas, ao mesmo tempo, também as filas, o trânsito também nos consome muito tempo, por isso eu acho que no regresso nós vamos continuar com isto, com o engraçado de termos concorrentes que às vezes não têm grandes trabalhos de marca, mas vão ter que começar a ter, porque a marca é essencial, mas só têm uma grande proximidade aos seus consumidores. Eu até já vi feirantes a terem muito sucesso no digital. E É isso verdade. não é? Há esses exemplos. É verdade, é verdade. Sim senhora, sim senhora. Mas sim, eu acho que é muito interessante este mundo physical, não é? Como tu dizes. Eu para mim estou no physical. António, é um gosto. Aliás, eu só para terminar, e porque estavas a falar de que, ok, vamos continuar a ter o digital aqui, com certeza, como o meio em crescimento. Eu estive a ler um trabalho na Work que dizia, por exemplo, um estudo britânico que dizia que mais de 40% dos orçamentos de marketing do Reino Unido são gastos hoje no digital. Portanto, parece-me que de facto a tendência, finalmente, porque ela já vinha, não é? Já vinha se desenhando, mas de facto a tendência veio para ficar definitivamente, não é? Claro que veio. Provavelmente, quando acabares esta entrevista, se calhar no teu telefone começas a receber alguns anúncios da Vorten. Sim, eu sei. Então, no fundo. É verdade. E já somos surpreendidos com muitas dessas situações do nosso dia a dia, não é? O que prova ao ponto que o digital já está, de alguma maneira, entranhado nas nossas vidas. António, olha, é um prazer, foi um gosto contar com esta tua reflexão, com este teu pensamento em voz alta, mas nós terminamos sempre estes nossos comentários semanais com sugestões de cultura e lazer. E que nos trazes tu? Tornei-me fã, eu adoro livros, e tornei-me fã dos livros eletrónicos, dos e-books, por isso eu recomendo para quem vai de férias, em vez de levar uma mochila com livros pesados, leve todos, mas em e-book. Eu ando doido com aquilo e assim consigo ler. Estou agora a ler nada demais, mas estou a acabar uma trilogia do Ken Follett, que seriam 3.000 páginas. Por isso, assim consigo levar. Por isso, para férias, há sempre os conselhos de Silly Season. Se quiserem levar livros e se quiserem apostar em tecnologia e e-books, acho que é uma ótima sugestão. Queres deixar o título do livro já agora? Estás a ler, se é interessante? Eu estou no segundo, que é O Inverno do Mundo, é acerca da Segunda Guerra Mundial. Aquilo é uma trilogia, a primeira é sobre a Primeira Guerra Mundial, o segundo é a Segunda Guerra Mundial, não sei o que é que será a terceira, porque ainda tem que acabar este. Mas é O Inverno do Mundo. E é incrível ver, de facto, o que é que a humanidade fez a si própria na Segunda Guerra Mundial. Se a primeira foi horrível, a segunda foi terrível, mas recomendo, é uma ótima leitura. E depois recomendo outra coisa, que é, vão de férias, vamos todos de férias, mas bora voltar com vontade de ir a festivais, de ir a concertos, de ir aos centros comerciais. Eu acho que nós precisamos de voltar à vida fortemente e de nos abraçarmos todos e eu gosto muito destas entrevistas e ainda bem que é possível fazer assim. Mas acho que nós temos que vir com muita raiva de voltar ao mundo como ele era, na parte física, do toque, do contacto, e além disso, todos os promotores de espetáculos e turismo em Portugal precisam que nós voltemos. O turismo precisa mesmo. Olha, é caso para dizer Vortem com gana. Vortem com gana, exatamente. António, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, foi um gosto, espero ver-te em breve de novo nestes nossos comentários.
Muito obrigado, obrigado mesmo. Nunca é demais lembrar que deve subscrever o nosso Empower Brands Channel para ficar atento a todas as nossas novidades e estreias ao longo da semana. Também já sabe que pode ouvir este Weekly Thoughts através do Spotify, basta procurar o perfil do nosso canal. Fique bem, boas férias, se for caso disso.